E aí eu vou fazer uma associação, trazendo dois elementos, além do orgulho, eu vou trazer a inteligência emocional, para que a gente possa trazer essas duas vertentes e você entender aonde começa uma e aonde termina a outra. E como a inteligência emocional pode nos auxiliar nesse processo de desconstrução do orgulho, não permitir que esse orgulho nos atrapalhe nos nossos projetos. Então tudo isso você vai ver. Eu já vou pedir para você compartilhar essa live, curtir essa live para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo tão rico. Eu sou Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico e venho fazendo esse trabalho aqui, né, no Instagram, né, faço atendimento, tenho mentorias, tenho mentorados, alguns projetos paralelos em relação ao digital. E para você que está aqui, o orgulho, Fê, seja bem-vinda. O orgulho é a raiz de todo mal. Tá? Quando a gente fala de orgulho, é um mecanismo de defesa que a gente tem para lidar com algumas feridas que aconteceram lá na infância e você de fato poder lidar com algumas questões. Às vezes não é a melhor forma, não é a melhor estratégia, mas é o que você tinha naquele momento e você lançou mão. E aí você vai colhendo consequências dessa escolha. Jai, seja bem-vinda. Então, baseado nisso, nessa noite eu vou fazer essa relação do orgulho e da inteligência emocional. A inteligência emocional é o que de fato vai fazer a gente gerir as nossas emoções. Se tiver feridas, mágoas, ressentimentos, a gente vai poder ressignificar, a gente vai poder de fato dar outra interpretação dessa ferida que está aí. Inevitavelmente a gente tem essas feridas, a gente carrega essas feridas e a gente precisa ter essa sabedoria, ter o autoconhecimento para estar de fato vendo quem a gente é, todos os sentimentos, pensamentos, crenças, né? Tem as crenças limitantes que vão também ditar o nosso comportamento, né? Aquilo que a gente acredita, a gente vai atuar nesse mundo que a gente acredita. E sempre quando eu falo do orgulho, é importante frisar toda a cadeia do orgulho. Rejeição, ferida emocional ou fratura emocional, aí vem o orgulho, que é a construção dessa muralha, junto com algumas armas, né, de forma metafórica, para que você entenda que quando tem uma ferida, quando eu falo de orgulho, eu preciso falar em relação à rejeição, a fratura emocional, ferida emocional, o orgulho, as muralhas que a gente levanta, e após isso tem os gatilhos de ofensas e logo em seguida tem os vícios emocionais. Os vícios emocionais é o topo de toda essa cadeia e junto a isso eu vou estar também com a questão das feridas dessa criança interior. E é onde é que entra a questão da inteligência emocional. A inteligência emocional, ela vem para ter clareza, reconhecer, o aceitar no sentido um aceitar proativo, porque às vezes a pessoa, quando fala aceitar, né, rima com a questão de o se acomodar, mas não é desse tipo de aceitar que eu estou falando, é o aceitar e proativo no sentido de, tá, a situação é essa, o que é que eu faço para poder realmente sair dessa situação, tá? Eu aceito, tá? É essa situação aqui, pá, reconheço. E depois eu olho para a solução. É esse aceitar proativo, né, ativo que eu digo. Então, com a inteligência emocional, a gente consegue gerir, né? O que é inteligência emocional? É a forma como eu me conecto comigo mesmo
com as emoções certas, adequadas, na intensidade certa, o sentimento adequado e na direção correta. E eu tiro o melhor de mim. E aí, quando eu me conecto também com o outro, eu também conecto com a emoção certa, com os sentimentos certos e consigo tirar o melhor desse outro, das outras pessoas. E com isso, eu consigo gerir as minhas emoções, né? São duas vertentes, a parte individual e a parte social, que faz parte. E quando eu consigo gerir, né, me conectar com essa intensidade adequada, com o sentimento adequado para a situação, eu consigo ter Vamos pensar, eu não vou usar a palavra equilíbrio, porque se a gente for parar para analisar em equilíbrio emocional, equilíbrio quer dizer uma linha reta. Quer dizer, sabe aquele aparelho que mede o coração? O coração está sempre batendo, né? Subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Então, nem o coração, né, se a gente for parar para pensar, se o coração ficar assim, em linha reta, a gente morre. Então, a vida é a mesma coisa. Imagine uma linha reta. Então, esse sobe e desce, né, ele, de uma certa forma, é saudável. Só que a gente precisa entender que é dessa forma. Então, tem até o livro Picos e Vales. A gente precisa entender quando a gente está no pico, né, a gente precisa entender essa subida. Né, vamos pensar que você alcançou o sucesso. Esse sucesso, para permanecer, existe todo um trabalho também. Talvez em alguns casos até muito fácil chegar nesse sucesso. Agora, se manter nesse sucesso é um outro trabalho. E aí vai ter momentos que eu vou descer. Não quer dizer que quando eu desço, quer dizer que está tudo perdido, está ruim. É só o movimento da vida. Então, quando eu estou em baixa, quer dizer que eu posso também reavaliar algumas coisas. Então, tudo é o significado, a visão que eu tenho sobre as coisas. Eu sempre costumo dizer, quando a gente fala de inteligência emocional, que sempre se trata de 10% é o fato que acontece, ou seja, 10% é esse fato. E os 90% é a forma como eu vou atuar diante daquilo que aconteceu comigo. O que eu faço com aquilo que aconteceu comigo? Então, a forma, eu que vou escolher. Então, quem pesa mais é o 90% do que em vez do 10%. Então, nunca é o fato em si que vai determinar como eu vou gerir as minhas emoções, como eu vou resolver a situação, como eu vou desenrolar isso. Então, a gente precisa entender que é a minha forma de atuar. Pode aparecer uma pessoa falando, né, me xingando e, sim, o que quer dizer isso de fato? Ela pode agredir verbalmente? Sim, o que quer dizer isso? Primeiro ponto, eu posso me questionar se isso que ele fala é verdade. Segundo ponto, sim, quem é ele? Tá, se é uma pessoa que eu não conheço, piorou. Que autoridade ele tem para falar de mim? Aí eu posso também ir mais longe. Tá? Aí ele veio com agressão verbal. Se eu faço a mesma coisa em relação a ele, eu estou reagindo. Então, esses 10%, ele acaba assumindo nesse processo aí, se eu reajo. Tá? Eu preciso agir. Agir é clareza. Eu paro, penso, analiso e vejo qual é a melhor resposta para a situação. Aí você pode perguntar, é fácil assim? Não é que seja fácil. Se você já tem uma tendência a ser impulsivo ou impulsiva, você vai ter um pouco mais de trabalho. Se você é daquelas pessoas que ouve e quer dar várias palavras em cima daquilo que a pessoa falou,
Aí você, se você já tem essa tendência, se você tem esse costume, você vai ter um pouco mais de trabalho, vai ser um pouco mais desafiador você frear a sua língua. Porque vamos pensar assim, né, no popular que o povo fala, a língua fica coçando para falar alguma coisa quando uma pessoa fala algo de você. Só que se você responder na mesma altura que essa outra pessoa, você se igualou, a energia, tudo no mesmo, você entra no mesmo patamar que a pessoa. Só que o seu ponto, na verdade você já está em outro nível, então você não vai fazer isso. Você está em outro nível, você não vai fazer isso. É como se você baixasse sua energia, fosse para o mesmo nível dela. Talvez o nível dela não é o mesmo que o seu. Então isso, quando você analisa dessa forma, você está usando a inteligência emocional. Mas quando você usa a inteligência emocional, você está usando para o seu bem-estar, para que você não se estresse, para que você de fato não tenha transtorno. Então sempre no final da história é você com você mesmo. Então é preciso a conscientização que você precisa se blindar de todas as formas do que as pessoas falam, do que as pessoas fazem, e você manter a sua paz. Não permita que o outro tire a sua paz. Entenda quando uma pessoa fala e você fica mexido ou mexida. Aquilo fica incomodando você. Aquilo fica te instigando ali dentro de você. Entenda, observe por que aquela fala da pessoa, ela teve uma repercussão dentro de você. E aí quando você começa a analisar, quando você começa a ver de fato, o que está incomodando? O que foi que incomodou de fato daquela fala? E aí que você começa a analisar, e aí vem outras respostas, e aí você começa a entrar em uma jornada do autoconhecimento, o conhecimento sobre você. E no momento que você toma consciência, em uma próxima vez você está ligado ou ligada. Você não vai permitir, porque você já sabe o que está por trás do seu incômodo. Nunca se fala do outro, está sempre falando de você. Se o incômodo foi gerado em você, está falando de você. Apesar que uma fala do outro veio e a fala do outro te mostrou, sinalizou, né? Trouxe à tona aquilo que está dentro de você. Então você precisa reexaminar o que você está sentindo, por que você está sentindo aquilo e por que aquilo está te incomodando. É você que tem que fazer esse exame. Aí Jai está falando, eu estou com inteligência emocional grande. Que bom, fico feliz. Porque isso é para poucos. Né? Mas isso, a gente está aqui para mudar isso, né? Para que mais pessoas estejam conscientes e atuem dessa forma. É isso que a gente precisa ter consciência, né? E a questão do orgulho, ele afeta em vários níveis, porque é uma ferida, a parte do gatilho de ofensa é uma das partes principais do orgulho. Então, com a inteligência emocional, a gente consegue gerir isso, mas sempre se questionando. Você se questionando. Você é uma pessoa autorresponsável. Então, se você é uma pessoa autorresponsável, você vai sempre se questionar. O que eu posso fazer de diferente? Qual é a solução dessa situação? O que eu posso fazer para melhorar isso? Para melhorar a situação? O que eu posso fazer? Então, esse foi o recado dessa noite. Espero que tenha feito sentido, né? A gente teve um probleminha no início, mas a gente conseguiu aqui compactar aqui as ideias. Orgulho e inteligência emocional. Orgulho, repercussão negativa,
inteligência emocional, né, o instrumento para combater a parte negativa. Toda quinta-feira eu trago aqui assuntos do orgulho, né, da psicologia, coach. Segunda-feira eu trago assuntos da ansiedade e depressão, né, resultado de atendimentos diários da clínica que eu atendo como psicólogo. Dia de quarta-feira eu trago filmes para a gente trocar ideias, trocar visões, aprendizados. E tem o canal Whindersson Moraes Coach. Se você não está inscrito também, se inscreva no canal, lá tem vários conteúdos. E Ana Paty, seja bem-vinda. E tem a comunidade, se você ainda não é inscrito na comunidade de inteligência emocional, lá tem conteúdos quase todos os dias e trazendo para você encontros, né, semanais e também mentoria de aprofundamento de inteligência emocional. Se você ainda não faz parte dessa comunidade, tem um link aqui na bio do Instagram, ou então você pode botar aqui abaixo dessa live: eu quero entrar na comunidade, eu quero treinar a minha inteligência emocional. Então você deixa eu quero, que aí eu te passo o link também pelo Instagram, por aqui, ou mande mensagem no direct. Então, de todas as formas, você vai ter acesso a esse conteúdo, né, de gerir as emoções. É tão importante a gente gerir as emoções na parte pessoal e na parte profissional. A gente sobe outro nível, a gente tem outros resultados, a gente se torna mais produtivo, porque o passado se torna passado, e eu consigo gerir isso, e o presente é o mais importante. Uma pessoa com ansiedade vive no futuro, a gente traz para o presente, e isso é gerir as emoções, a inteligência emocional. Forte abraço, fica com Deus, até a próxima, tchau, tchau.